Marcelo Zarski e o rock nos anos 60, para mim, se resume a Jimi Hendrix. Eu sou Anderson Rosa, Frater Goya, e os anos 60 definiu o futuro. Oh, massa, é isso aí. Então a gente está reunido aqui hoje para continuar a nossa saga do rock, né? Que a gente começou esse podcast falando sobre isso e nunca mais falou, né? E estamos retomando, e ainda a gente vai acabar, a gente vai chegar, quem sabe, nos períodos atuais, aí, 2040, 50, né? E vamos lá, depois da nossa vinhetinha aí. Cara, vamos lá, vamos falar desse negócio. Então, a minha expectativa é a gente chegar em pleno século XXI, né? Fazer um apanhado para o pessoal que quer conhecer um pouquinho mais de história do rock, história da música pop, né? No geral, acho que a gente não precisa se limitar ao pop só, a gente vai ter aí jazz, vai ter uma série de coisas para comentar. E eu acho que tem tudo assim para ficar um pacote muito legal, principalmente para os jovens, né? Que muitas vezes não pegaram todas essas vibes, né? Vendo hoje em dia o acesso é muito mais fácil, né, Anderson, pra gente conseguir como é que eu falo? Pra gente conseguir pesquisar, né? Porque provavelmente na sua época, na minha época também, tipo, eu peguei o comecinho da internet ali, mas era muito mais difícil, eu queria escutar as bandas dos anos 60, 70, as bandas que eu gostava, vamos dizer assim, e era muito mais difícil de você achar, né? Você tinha que comprar revistas, você tinha que procurar em programa de TV que às vezes mostrava, né, assim, algumas coisas, né, cara? Então hoje é mais fácil, mas mesmo assim, às vezes a galera não tem um caminho, né, para seguir. Então é legal a gente fazer esse papel aí também. Pois é. Interessante. E inclusive assim, eu acho que tem uma coisa muito bacana de parar para pensar, que justamente eu peguei essa fase que começou a MTV, né? Eu sou um dos da geração MTV, da primeira MTV, né? Porque depois que ela entrou, primeiro ela começou com aquela história só de clipes, tal, e depois mais ali no final dos anos 80, comecinho dos 90, que começou os programas, né? Realmente esse filme da MTV, daí os como que é? Depois entrou aquela linha os acústicos, né? Aí já é outra fase. Mas e tinha no Brasil também os programas da Rede Manchete, da Rede Globo, que era programa de clipe que queria imitar a MTV. E cara, na realidade, pois é, e na real, assim, muita coisa errada eu aprendi ali. Né? Porque as informações que os caras tinham. Porque a informação que os caras davam das bandas, nem eles sabiam. Era puta fofoca. Se você lê hoje, por exemplo, a biografia do Led Zeppelin, do Eric Clapton e tal, você fala, pô, mas por que eles não citam tal coisa do Eric Clapton? Né? Então os caras inventavam só para vender o produto, né? Então o cara falava qualquer coisa, o Eric Clapton não sei o quê, tá de novo com problema, era umas fake news, assim, né? Então hoje você vê que muita informação que foi passada ali, muita lenda do rock, foi passado total errado, assim, sabe? Era muito mal feito. Né? Sim, é verdade. Era tudo barbante, assim, sabe? E hoje a gente tem outra. Hoje é muito mais fácil, por exemplo, você se analisar desse jeito, é muito mais fácil você saber sobre os Beatles hoje com informação histórica do que na época o que a televisão ou rádio passava, porque eles passavam o que bem entendia. O cara não sabia, ele inventava. É verdade.
Então, né? mas a gente estava falando, para a gente puxar aí, a gente começou fazendo essa introdução aí, né? Mas falando assim, especificamente, né? A gente quer conversar sobre os anos 60 hoje, o que, que rolou no rock, assim. Eu acho assim, quando a gente olha para os anos 60, né? Um grande expoente, assim, né? Que nem eu falei no começo, eu falei do Jimi Hendrix, né? Mas não teve só o Jimi Hendrix, né? Teve muita gente que foi, né, marcante, né? Nos anos 60, inclusive Beatles foi uma banda muito marcante, Rolling Stones. Foi o período que começou também o lance da movimento hippie, começou ali nos anos 60, depois explodiu nos anos 70, né? E várias outras bandas que vieram nessa época, assim. E particularmente, cara, eu tava até lendo um pouco para a gente fazer esse podcast aí, pra gente gravar, sobre um movimento que aconteceu na Inglaterra, que era o movimento mod. Você tá ligado? Sim, Que tinha lá. Tem até o filme lá, o Quadrofenia, né? Do The Who, fala um pouco desse movimento. Os mods eram uma galera que se vestia de terninho, colã, roupinha elegante, né? Assim, e eles gostavam de jazz, de soul, de música black, né? Coisas assim. E várias bandas pegaram esse estilo. Se você pegar Beatles dos anos 60, tem muito disso, né, cara? Assim, no começo ali, né? O próprio The Animals e foi uma explosão, né? Essas coisas assim. Era meio um movimento cultural também, né? Como a gente falou dos anos 50, né? pois Então o que você acha assim, cara? Eu falei de algumas coisas que eu lembro, assim, que eu andei lendo e que eu fui ouvir, só para se situar. justificar também, e se situar e justificar também. Para mim, Anderson, os anos 60, musicalmente assim falando, vieram depois que eu já tocava, de que eu já conhecia música, né? Porque eu escutava muita música na minha adolescência, assim, obviamente do que estava na rádio na época, né? Que era o grunge, a música alternativa dos anos 90 e tal. Mas eu escutava muita música dos anos 80 por causa do meu pai, né? Ele era o período dele, então eu escutava muito Queen, coisas assim, né? Então eu fui descobrir bandas dos anos 60, tipo, bem depois, né? Assim, Já quando eu já, tardiamente. pô, escuta essas bandas aí que são legais, né? Assim, daí tem um monte de coisa, assim. E pra você, assim, como que é, cara? Assim, como é que foi? Você é mais velho que eu, então você pode ter mais É, contato com isso há mais tempo, né? então, na realidade, assim, vendo historicamente, que a gente até comentou no podcast dos anos 50, até para o pessoal se referenciar aí, os anos 50 foi uma coisa assim, que os jovens tinha muito aquela juventude do cabelinho engomadinho, né, super conservadora tal, e aí o rock veio com o pessoal, né, que falou, não, nós precisamos ir além, né, é o boom do pós-segunda guerra, então nós precisamos mais coisas diferentes. E os anos 60, para mim, ele vem, ele é marcado pelo jovem, né? Eu acho que os anos 50, se você pega o Bill Haley, ele já era velho, né? Então, Bill Haley, Little Richard, todos esses caras, eles já eram mais que trintão quando estavam ali nos anos 50 criando o rock and roll. Então, por mais que fosse uma batida para a juventude, era produzido pela antítese do movimento hippie, né? Que o hippie dizia, não confie em ninguém com mais de 30 anos. E quem criou o rock né, o próprio cara que nominou o rock lá, o Fred King, o Fred... Putz, agora me escapou o nome dele. Acho que era o Fred King, não era? O jornalista lá. Ele era um cara quase cinquentão. Era um disc jockey cinquentão. E se você pega aí os anos 60, os Beatles eram um pouco mais que adolescentes. Os Stones também, né? Inclusive tem uma briga, porque na realidade os Beatles eram um fenômeno meio local, né? E os Stones entraram numa veia mais marginal e dizem as más línguas que os Beatles foram criados, moldados, né? Depois que eles saíram do Cavern Club lá,
para fazer frente aos Stones, que já eram os bad boys da época, né? Eles nunca deixaram de ser bad boys, e daí a turma, não pode ser tão Stones, a gente precisa de uma turma mais engomadinha. E daí todo o primeiro período dos Beatles, que aí eles vão calhar com isso que você falou, que é o pessoal mais mod, o pessoal assim que estava mais comportadinho, o pessoal que estava numa vibe, entre aspas, aceitável, né? Aquilo que você deixava a tua avó ouvir, né? Sim. Então... O cara lá foi Alan Freed, só para lembrar. Alan Freed, era um isso, é ele DJ. mesmo. Obrigado aí pela dica. O Alan Freed, ele mesmo, né? Ele já era quase cinquentão, né? Quando começou a história do rock. E os 60 foi moldado pelos jovens, né? Você vê os maiores expoentes aí dos anos 60, a Trindade da Morte, né? Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix, né? Todos com 27 anos. Sim. Né? Então, os anos 60 foram moldados pela explosão da juventude, né? É uma juventude que é diferente dos anos 50, que seguia o padrão do papai ali, né? Disse assim, cara, nós queremos ter voz e nós somos a maioria no mundo, a gente tem que tomar isso, nós vamos assumir a frente do mundo. Então, para mim, isso é o que marcou os anos 60. E eu, como eu fui, assim, comecei a ouvir o rock por influência da minha irmã, que é 5 anos mais velha que eu, né? Ela pegou um pouquinho mais, mas também ela pega ali os anos 70 e 75 e tal, né? Então, nessa época, tinha saído o Dark Side of the Moon, em 73, você tem o Kraftwerk, em 75, né? A Jovem Guarda também já tinha partido para as trevas. Aqui no Brasil, você tem aquele movimento, que foi um movimento imenso, né? A partir de 72, 73, até a história do pop nacional, a Amazon lançou um documentário muito legal, para quem quer conhecer a história da música brasileira, né, que vai pegar o movimento brega, Fábio Júnior cantando com nome em inglês, Christian e Ralph, que muita gente hoje conhece como sendo sertanejo, mas que na época cantavam e faziam músicas em inglês, os Folhas, toda essa turma, né, a Rigo Barnabé aparece também nesse período, toda essa turma vai na cola do que aconteceu nos anos 60, né? O Brasil tem aquele rock mela cueca, né? Que os caras vai todo mundo cantando em inglês, coisas que muita gente hoje acha que é banda internacional. O maior expoente, sem dúvida, é o Feelings, do Morris Albert, né? Era música de brasileiro. Era música de brasileiro. É fantástico você ver isso, né? O Brasil, ele entra no rock copiando descaradamente, indo para o plágio, né? Esse documentário que a Amazon disponibilizou é muito rico, são acho que 8 episódios, é extremamente rico, vale a pena assistir, e eles vão cobrindo tudo até o final dos anos 80 ali, né? É muito bacana. E eu fui pegando isso daí. Então eu peguei tudo isso de ouvido, né? Muito ali no comecinho. E aí tinha... você ia na loja de disco e daí tava os ofertão, né? Então, compra aqui Bill Haley. Então a gente acabava pegando depois, mas ouvindo ainda muito Beatles, muito Rolling Stones, no pique flashback, né? Os hips tardios, assim. Falando assim, os anos 60, né, que nem você falou no começo, né, foi um dos períodos que você acha, assim, você citou, tipo, de inovação, né, que teve coisas muito boas, assim, né, que foram na época, assim. Isso pode ter a ver também com o período, lógico, tudo tem a ver com o período social, né,
porque era um período que já tinha passado a guerra, a economia mundial já estava melhorando, já estavam surgindo equipamentos melhores, né, assim, vamos dizer assim. O começo, as gravações eram mais precárias, né, na época do jazz e das músicas, né, e depois já vai começando a ficar mais interessante, vamos dizer assim, mais interessante. E você falou da trindade lá, né, do Jim Morrison, né, do Jim Morrison, do Doors, né, do Hendrix, da Janis Joplin, né. Tem uma... Eu tô falando desse lance de tecnologia, eu tava vendo sobre... Eu não sou um grande ouvinte, assim, de The Doors, eu acho legal, assim, a respeito e tudo, mas eu nunca ouvi muito, sabe? Eu gosto de algumas coisas meio pontuais, assim, até. Mas o que eu achava legal é que era uma banda que os músicos eram muito bons, assim, né? A galera, o Jim escrevia bastante, ele era bem poético, as coisas dele. E foi gravado, cara, eu tava vendo lá, o primeiro disco acho que foi gravado em 4 canais, por exemplo, acho que 4 ou 5 canais, uma coisa assim. Então, por exemplo, era um canal que entrava a bateria, um canal que entrava a guitarra, um canal que entrava o órgão e uma voz. Daí já foi os 4 canais. Daí eles tinham, acho que era 5 canais, daí eles tinham mais um canal para overdubs, assim, vamos gravar um solo aqui, vamos gravar uma outra coisa ali. Ia fazendo overdubs, né? Então, e era, cara, você imagina que nem hoje você grava, tipo, tudo de uma vez, se você quiser, uma mesa de 30 e poucos canais, 60, né? É muita coisa. E o legal... E os caras faziam um som bom, né, cara? Sim, e o legal de pensar isso nessa época, de mesa com 4 canais, né? Por exemplo, o Abbey Road era considerado estúdio de luxo porque ele tinha mesa com 8 canais, né? Os Beatles gravaram em mesa de 8. Depois que apareceu no final dos anos 60 as mesas com 16. Então, eu que leio muita biografia de banda, assim, eu não lembro se foi na do Clapton ou na do Pink Floyd, que daí o cara diz assim, a gente ia fazendo os overdubs, e óbvio, né, tinha a faixa que a gente tinha que gravar 30 vezes. Só que o master base, ele já estava finalizado, ele já estava pronto lá, a pista, né, o backing track original. Então, quando eles acertavam para ir para o disco final, aquela fita já estava tudo fodida, estava tudo estourada. E fita era um troço super caro. Então, assim, o estúdio liberava, vocês têm 4 rolos para fazer a fita, se vira. Né? E daí os caras... E aí eles diziam, então, às vezes, quando a gente gravava, o que ia para o disco final, a parte de baixo do overdub, antes das vozes, né, toda a parte instrumental, já estava com uma qualidade muito inferior ao que tinha sido gravado originalmente. Né? E hoje não, você consegue qualidade digital do começo até o fim, que é o que você está falando, né? Então era muito maluco. Né? E para você... Os caras tinham que tirar tipo água de pedra muitas vezes, né? Assim. Então, eu acho que eu entendo nesse sentido que você falou de que é um período que foi produzido muita coisa boa. Acho que um pouco é por causa disso também, né, cara? Eles tinham poucos recursos, né? Poucas coisas para fazer algo. Assim, para a época, muita gente tinha muita coisa boa para aquela época, né? Mas assim, comparado a hoje, o que eles tinham, né? Hoje você faz o que você quiser na frente do teu computador sozinho. É só você ser um bom produtor, né? Se você quiser tirar o som, né? Não precisa ter os melhores equipamentos do mundo, né? Assim, lógico que isso faz diferença, mas não é 100% isso, né? Então, eu entendo nesse sentido, né? Que acabou sendo um período que a galera tinha que, né, fazer muita coisa ali para funcionar. E muitas... E assim, se você ouve, tem uma coleção dos Beatles chamada Pirata, se chama Unsurpassed Masters, né? Os Mestres Insuperáveis. Que aí tem os famosos, né? Take 1, Take 2, Take 3. Se você escuta aquilo lá e vê o que existe no disco, você chega na conclusão que os Beatles são supervalorizados. Porque hoje eu vejo que tem muita banda de garagem que tem uma qualidade vocal, qualidade instrumental muito superior ao que eles tinham na época, enquanto banda, né, preparo,
porque isso é uma outra coisa que vale a gente comentar, que na verdade que era assim, eu li, tem uma entrevista famosa do John Lennon, recomendo quem quiser procurar, tem na internet facinho, que é uma entrevista que ele deu para Playboy nos anos 80, um pouquinho antes dele morrer, e que ele comenta, sabe, bastante coisa da história dos Beatles, joga bastante merda assim no ventilador, e ele fala, a gente não tocava nada. Até hoje eu não sei ler partitura musical, isso John Lennon falando nos anos 80, né? Quase 20 anos depois. Então, assim, os Beatles foram uma banda que foi a típica banda de estúdio, né? Quem produziu, quem fez os Beatles o sucesso foi o produtor, né? O Brian Epstein, que era tido como o quinto Beatle, né? Porque ele ouvia tudo aquilo e tirava leite de pedra. Ele falou, não, vamos arrumar aqui, vamos ajeitar essa voz, ó, isso aqui tem que fazer não sei o quê, traz um backing vocal, né? E você tinha as bandas de estúdio, que aliás tem um documentário chamado The Crew, né? O Wrecking Crew, né? Isso, Wrecking Crew, exatamente. Que é os caras que gravavam do Frank Sinatra a Monkees, passando por Mamas and Papas, que eram os verdadeiros músicos, né? O Ringo, não, essa bateria que é muito complicada pro Ringo, chama o cara lá do Wrecking Crew. E daí o cara ia lá e tocava. Né? Então, um pouco eu acho que também foi um dos períodos que, na verdade, em todos os períodos teve isso, né? Mas assim, eu acho que nem você falou dos Beatles, né? Teve muito marketing em cima de tudo, né? Assim, por exemplo, era super popular, vendia pra caramba, e daí a galera começou pô, vamos produzir isso, né? Então acho que rolava muito isso, né? Tanto que Beatles foi se você hoje eu acho que é uma das bandas de rock mais influentes do mundo, assim, né? Todo mundo que não é músico, você perguntar pra tua avó lá quem que é, John Lennon, ela vai saber, sabe, né? Então acho que rolou um marketing muito grande, né? Não também desmerecendo todo, né, o trabalho, essas coisas assim, não é isso. Mas eu acho que eles meio que deram uma, entre aspas, assim, uma popularizada naquele tipo de som. E daí, eu não sei se isso acaba virando um problema, porque pode ser que isso também era um tipo de som que rolava na época, né? Assim, que muita gente poderia estar fazendo, mas alguém meio que colocou os Beatles na frente. Porque muitas bandas apareciam clone dos Beatles, né? Você falou do Monkees mesmo, né? Os Monkees mesmo, nos primeiros 5 discos deles, eles não tocaram nada. Era um seriado, né? Depois que quiseram fazer, era uma banda fictícia, né? Uma coisa assim. Mas eu acho que teve muito disso, né? Mas, cara, só pra gente ir falando, a gente não ficar só em Beatles, assim, mas eu gosto muito de uma banda, cara, que pra mim, tipo assim, as pessoas que estão ouvindo vão me crucificar agora, assim. Mas Beatles é legal, é massa, eu gosto, é bacana. Não gosto daquela fase iê deles e tal, nem nada muito, mas acho legal. O Revolver é um puta disco, Abbey Road e tal. Mas, cara, pra mim, o The Animals é a melhor banda, assim, naquela, assim, representando aquela vibe que tinha lá. Porque, cara, o The Animals, as composições eram muito boas, o vocalista era muito bom, os caras tinham uma vibe. Então, eles tinham uma vibe muito boa, cara, assim, sabe, eu não sei, cara, na minha opinião, assim, eu acho muito mais legal, sabe? E eu gosto de Beatles, acho legal e tal. Hoje é muito raro eu botar um som dos Beatles para ouvir, mas sabe quando que parece que é muito, tipo, colocado num patamar, assim, a Beatles, sabe? Tipo assim, é uma banda que foi influente, é boa, é legal, mas naquela época o The Byrds, por exemplo, era uma puta banda, cara. Assim, eles eram, assim, usando isso que você está falando, na realidade eles são o case de sucesso, né? Então, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser um Beatle, né? Mas tirando isso e de novo, né? Eu acho que saindo do mainstream, porque que nem para mim eles, óbvio, são um fenômeno, mas é também um fenômeno de mídia.
talvez, se eles não tivessem todo o marketing por trás, não tivesse feito mobilizado tanto essas pessoas, né? É claro que eles são cancioneiros, né? Tem tudo isso que você falou, óbvio, não vamos comprar briga com os fãs dos Beatles, mas realmente você tem pessoas como o Animals, você tem o próprio Stones, The Who, né? Você tem muita gente, a banda que acompanhava lá, a Janis Joplin, era uma banda fabulosa. Se você também consegue isolar um pouco a Janis Joplin, que também tem uma idealização por trás, né? A Janis, tudo dela é maravilhoso. Na realidade, ela tinha uma banda maravilhosa. Ela tinha uma banda Sim. que os caras eram assim, estupendos, né? O Doors mesmo, o cara, o tecladista deles, né? O Manzaneira lá, o Ray Manzarek, eles não tinham baixo. Então ele fazia todo o baixo com a mão esquerda. Então todos os baixos do The Doors, na realidade, eram no teclado. Né? Eles não tinham baixista. Então, e aí volta de novo, né? A criatividade, os caras não tinham uma pessoa para isso, não tinha grana para levar para o estúdio. Vamos nós fazer, né? Vamos fazer, né? Era um pouco de influência do jazz também, né? Que os jazzistas que tocavam órgão, eles faziam muito isso, né? Assim, então eu acho que tinha um pouco disso também. Sim, ele, né? Pela qualidade musical do Ray, né? Do Manzarek, né? Você falou da Janis, cara. Eu concordo com você, cara. Eu não sou um grande fã da Janis Joplin, não, cara. Só que eu acho que o grande quê dela é que eu acho que ela foi uma mulher, uma das primeiras assim mulheres roqueiras assim, sabe, tá lá na frente, atitude, exatamente. Foi a mesma coisa quando a gente fala do Nirvana, por exemplo. Se você pegar tecnicamente falando, Nirvana é uma banda que, pô, os caras não sabiam tocar direito, né? O Joy Division e outros, mas a atitude, as coisas que eles fizeram, né? Então acho que a Janis é meio que assim, né? Esse lance da atitude dela. O próprio Syd Barrett, né, que é ali do Pink Floyd, nasceu no finalzinho de 60, né? Você pegar, ele não era um puta músico, mas toda a atitude que ele tinha, aquela ele era criativo dele, né? E tinha atitude. Sim, então acho que da Janis o grande que é isso, não que ela era a cantora, porque pô, milhares de cantoras naquela época cantavam, se for falar tecnicamente, muito mais que ela, né? Ela só tinha essa atitude fervorosa, né? Que eu acho que era legal. Não também desmerecendo, né? O ouvinte que tá aí ouvindo a gente vai matar a gente, não é isso, né? Mas aí que tá. Pra você, e vale a pena, já que você tocou nisso aí, né? Uma das bandas mais influentes dos anos 60, que é pouco falado aqui no Brasil, é o pessoal do Velvet Underground, né? Se você pega as grandes bandas que surgiram nos anos 70 até quase hoje em dia, principalmente lá fora, você vai ver que o pessoal assim que mais criativo, mais não sei o que, se pergunta quem influenciou vocês? Velvet Underground. E foi uma banda criada pelo Andy Warhol para abrir exposição para ele. Então ele queria fazer espetáculos de mídia, né? Então nas galerias de arte para fazer lá a sopa da Campbell, aquele pôster da Marilyn Monroe. Então vamos criar uma banda que faz um som escroto. Aí ele pegou a banda que tinha o som mais escroto que ele achou em Nova York, né? Eu quero uns caras que gostam de causar. E aí você tinha o Lou Reed, que era um escroto de marca maior, o primeiro punk do planeta, né? Nesse sentido, que tinha umas letras extremamente de gosto duvidoso. E o cara, vai ser a banda. Essa é a minha banda, né? E é uma banda que até hoje influencia. E eu, particularmente, não conheço ninguém que escute um disco inteiro do Velvet Underground, né? Ou que ainda tenha. Eu tive alguns, por insistência, sempre falei, não, preciso conhecer essa turma.
Mas não é o tipo de disco que eu ouviria hoje, né? Ou que eu iria procurar para comprar, né? Mas é isso aí que você está falando. Uma coisa que é legal a gente colocar, a gente que é guitarrista, a guitarra tem 60 anos. Se você colocar 60 anos, né? Eu tô com 50, nasci nos anos 70, então a guitarra tinha 10 anos nos anos 60. A guitarra elétrica, né? A Stratocaster e tal, tem 60 anos. Então, quando o Hendrix chega, que aí também é outra coisa que dá para a gente jogar água na fervura, né? Todo mundo, o Hendrix é o melhor guitarrista do mundo. Eu acho que não, né? Tem minhas dúvidas, mas eu acho que ele inovou o instrumento naquele momento. Eu acho que o grande lance do... Desculpa. Ele pega assim, vocês estão fazendo, né? Hendrix... Que nem os Beatles. Né? Não, vou botar umas trevas aí. E daí sai quebrando tudo. Então, as descrições que você tem no jornal, o cara transa com a guitarra no palco. Ele faz amor com a guitarra e o que nós vemos é o orgasmo musical que ele produz, né? Hoje, você, como professor, eu tenho certeza que tem alunos que deschavam o Hendrix. O grande lance do Hendrix também, como a gente falou da Janis, o que você acha. Então, o grande lance, eu acho que do Hendrix é que nem a gente estava falando da Janis Joplin, né? Ele foi realmente mega inovador, eu acho, para a época, assim, né? Então, muita coisa que ele fazia ali, ninguém fazia daquele jeito que ele fazia, né? Sabe, o som sujo, aquelas firula. O grande lance, acho que dele, assim mesmo, para a época, foi a atitude, né? Que ele fazia. Ele botava fogo na guitarra, quebrava os instrumentos. Quem que fazia isso, né? Era diferente, né? Então acho que esse grande lance foi, né? Mas você vê que legal. A gente estava falando do Animals antes, né? O Hendrix foi descoberto, vamos dizer assim, por causa do baixista do Animals, né? Ele que meio que produziu o Hendrix no começo, né? O baixista do The Animals estava tava meio cansadão da banda lá, e queria fazer um trampo com o produtor, né, como produtor. Aí eu acho que ele foi num bar uma vez, eu tava vendo, acho que num documentário uma vez, e a namorada do Mick Jagger na época do Keith Richards. Do Keith Richards. Ela inclusive dá uma guitarra do Keith Richards pro Hendrix, que ele não tinha, ele falou, toca com a do Keith aqui. Tipo isso daí. E dá uma guitarra, uma Fender do Keith Richards. E daí meio que daí o baixista, ela conheceu ele lá num bar, achou legal, diferente, ela era amiga do cara, daí levou o cara pra ver e meio que começou aí a história, né, assim, o cara viu e falou, pô, esse cara é diferente, né. Então acho que foi um pouco, que é um pouco disso. Eu acho, assim, cara, você gosta de rock, você tem que saber quem que é Jimi Hendrix. Você gosta de rock, gosta de guitarra, você tem que saber quem é Jimi Hendrix, entendeu? Tipo assim, você pode não gostar, não gosto do Jimi Hendrix, não gosto do som que ele faz. Ele pode não ser o teu número 1, mas vale ser estudado. Sim, você tem que olhar, porque, realmente, ele foi um puta inovador. E tem coisas dele que você vai tirar hoje, gravadas, assim, sabe? Que ele era inovador nesse lance de produção, cara, assim. Ele tinha uma visão do som que era à frente do que ele tava, sabe? As coisas estéreo, os delay maluco lá, umas coisas assim. O próprio efeito Doppler no vinil, que é essa coisa do som da caixa passando de um lado para o outro, é contribuição dele. Ele gravava o solo e mandava soltar ao contrário, né, na gravação para dar um efeito diferente, né? Então umas coisas assim que ele fazia, porra, que é massa. Então eu falaria isso, né, você gosta de rock, gosta de guitarra, escuta o Jimi Hendrix, conhece, vai, sabe, ver, você não precisa gostar, mas vai lá, conhece qual que é a produção do cara, a contribuição que ele fez e tal, e depois você vai escutar outras coisas. Ou melhor ainda, né, quem que você escuta? Fulano. Veja quem que esses caras escutou, quem que influenciou esses caras, e vai atrás, porque muitas vezes a gente vai ver muita coisa legal, né? A mesma coisa acontece no jazz, né? Quando você vai ver, tipo assim, os caras que eu escuto hoje, assim, os caras vão falar, pô, eu escutava Jimi Hendrix, eu escutava
Miles Davis, eu escutava Charlie Parker, eu escutava, daí você vai, porra, se esse cara escutava, toca desse jeito, faz essa puta som, escutava esses caras, você vai atrás desses caras. A gente entra num outro ponto da conversa, que esse negócio aí do que você vai ouvir, assim, principalmente de estudante de música, cara, no começo, quando a gente tá começando, cara, a gente é muito fechado, né, Anderson, assim, tipo, provavelmente você deve ter passado por isso quando você começou a tocar, você quer tocar as coisas que você escuta, até você meio que falar, não, poxa, quero ir mais a fundo nisso aí e tal, demora um pouco, né, assim, nesse sentido, né? E eu acho isso, assim, por exemplo, eu gosto muito de Steppenwolf, que eram bandas da época, né? Eu acho que é uma banda muito legal, que tem essa pegada também. Eu acho que nesse período se produziu muita coisa e eu vejo que hoje as pessoas acabam achando que anos 60 é só, que nem você disse, né? Beatles, Hendrix, mas tem Guess Who, que tem um puta de um som, né? É uma banda, porra, muito legal. Era uma turma que tinha... o próprio Led Zeppelin começa nos anos 60, no finzinho dos 60, né? O próprio Pink Floyd, na época, era uma banda bem underground ali, que vai influenciando... 10 Years After também, né? 10 Years After, exatamente. São foda grandes pra caramba. bandas que acho que ficam fora do circuito musical aí hoje em dia, e que os jovens precisam ir um pouco mais atrás para entender essa sonoridade, né? E para você ter ideia de como isso influenciou, hoje quando um guri que vai tocar heavy metal, ele diz assim, eu quero comprar um Marshall, eu quero uma mesa Bug, né? Ele está falando, eu quero tirar, né, um som meio lá do Queen, assim, daquela guitarra do Queen, que é o Vox AC30. Todos esses equipamentos surgiram nos anos 60. As guitarras mais caras hoje do mercado remetem a modelos de 60 e 50. Né? Então, definiu, por isso que eu usei a frase no início, que o 60 definiu o futuro, porque a gente está procurando de novo aquele som. Por mais que você diga, você pega e usa o Camper, né? Então o cara diz lá, eu vou usar o Camper, não, o Kemper, né? Que é esse amplificador digital todo cheio de frescura, mas você vê que a pessoa não vai pegar o amplificador, um Kemper, para ouvir o som do Kemper. Ele põe o Kemper para botar a simulação dele do AC30, a simulação do Fender Blues Junior, Bassman, e todas essas coisas. Então, e fora que você tem hoje até uns pedais da Moore, que são pedais que simulam, inclusive, timbres de guitarras clássicas. E tudo dos anos 60. Né? Então, a gente hoje, no século XXI, nós estamos voltando 50, 60 anos atrás, porque aquela tecnologia ainda nos encanta. Né? Então, isso é uma coisa fabulosa da gente parar para pensar. Né? E assim, e nesse período, coisas que a gente precisa parar para pensar também, onde surgiram Bob Dylan, Juan Baez, né? Que são grandes cancioneiros que foram surgindo no período, na música folk. Né? Então, nós fomos presenteados, mundialmente falando, com grandes letristas nesse período, né? Que aí eram pessoas que não tinham tanta formação musical do ponto de vista técnico, mas que tinham coisas para dizer. Né? Que aí, de novo, você vai entrar na Juan Baez, você vai entrar no Bob Dylan, aí você vai pegar o próprio
Simon e Garfunkel, que são, né, Crosby, Stills, Nash e Young, né, que tinham também uma puta sonoridade, uma harmonia fabulosa. Né? Então, pô, e o Neil Young é um cara que, pô, eu escuto até hoje, eu acho as coisas dele demais, cara. Assim. E ele ainda está produzindo. Né? A trilha sonora que ele fez para o filme Deadman, que é um filme com o Johnny Depp de 95. Sim, muito boa. Nossa, é uma trilha fabulosa. É guitarra que tem. A única coisa que a guitarra dele tem é reverb, um pouquinho de delay para dar algum efeitinho de fundo ali, dar umas repetições, e só, não tem bateria, não tem nada. É muito bom. Quem é que hoje em dia faz um disco só com guitarra? Né? Sim, é muito bom. Então, assim, são caras fabulosos, assim, que hoje a gente precisa ouvir. Né? E, de novo, acho que você teve que dar uma pausinha. Né? Eu estou falando, o cara compra um Kemper hoje para replicar o som dos amplificadores dos 60. A gente está falando de várias coisas, né? Aí o Woodstock, por exemplo, que foi um festival grande, mas né, não foi tão grande na realidade, foi só um festival que marcou muito, né? Assim, por causa de várias coisas que estavam acontecendo. Então a gente está falando de várias coisas assim, e eu acho que é legal porque falar de coisas que só para a gente ir para essa reta assim final. Que são relevantes também, que não são tão populares, né? A gente citou ali, por exemplo, bandas, por exemplo, compositores como Juan Baez, o Bob Dylan, 10 Years After. E, cara, um puta guitarrista, assim, falando de rock, a gente sempre vê a guitarra como um expoente do rock, né? Assim, como um grande símbolo, né? E o guitarrista do 10 Years After, eu não lembro o nome dele, cara. Mas esse cara quando eu ouvi esse cara tocar, cara, o 10 Years After, acho que o primeiro disco é de 68, era já finalzinho ali dos anos, né? Eu não sei se é o Alvin Lee, eu não sei quem é. Mas, cara, esse cara é demais, cara. Eu não sei, ele tocava de um jeito bem diferente pra época, assim. Era diferente do Hendrix, é Alvin Lee mesmo. Era diferente do Hendrix tipo assim, tocando, mas tinha uma coisa que não era jazz, que não era... Tipo, não dava pra definir. Tem eles tocando Summer Times, eu acho, cara, uma versão que é demais, cara, assim. Eu acho que vale a gente citar algumas coisas, assim, que eu acho que são interessantes pra galera conhecer também, às vezes que não conhece, para sair um pouco do mainstream que foi os anos 60, né? Que a gente escuta Beatles, Janis Joplin, Rolling Stones, Woodstock, né? Jimi Hendrix, né? E o que você acha, cara? Assim, que você acha dos anos 60, assim? Você estava falando bastante coisa assim de equipamentos, mas assim de música mesmo, de bandas, de artistas, que eu acho que vale exaltar e não foram tão exaltados assim, pra galera. Eu acho que o próprio Cream é uma banda que aconteceu nos anos 60 e que criou diferença, né? Então, os anos 60, em especial ali 67, né? Foi um período que produziu muita coisa, né? Você tem o Cream, você tem ali o The Doors, né? Tudo isso é 1967. Você tem o Are You Experience do Jimi Hendrix, né? Jefferson Airplane com a Grace Slick, né? Sim, que tinha uma voz bem peculiar, né? Assim. Sim, né? Você tinha ali ainda também o blues de Chicago, né? Howlin' Wolf. Você pega todo esse pessoal tocando ali, eles ainda estavam em plena produção. Né? Eu gosto muito, inclusive, dos Stones dessa época, dos primeiros discos, que eram discos mais bluseiros, né? Eram menos mainstream, né? Eram coisas assim. Eu acho que são discos que a gente precisa ouvir, né? Moody Blues, né? Moody Blues é uma banda que é pouco lembrada hoje em dia, né?
Ravi Shankar é um cara que vale a pena ouvir. O Mahavishnu na orquestra produziu muita coisa louca nesse período aí, né? E eram instrumentistas fabulosos. Um cara que se adora, que eu sei, não adianta você esconder, que é o Andy Summers, do The Police. Nessa época ele estava fervendo, né? Ele estava tocando. Ele tem um disco com o The Animals, cara. Ele tem um disco com Animals, chama-se Love Is, que é sensacional, cara. Eu gosto pra caramba dele, você sabe. Mas esse disco é muito bom, cara. Assim, é ele na guitarra, mas outros caras assim também, não sei quem são os outros. Você falou do Cream, né? O Cream, eu vi um documentário uma vez sobre a origem do heavy metal, né? Do rock mais pesado. E o Cream é uma das bandas que influenciou muito o rock, o heavy, o thrash, o metal, né, cara? Porque eles tocavam, era um super grupo, né, assim, e eles tocavam pra época um som pesado, né, cara, assim, era diferente, assim, a sonoridade que eles tinham, as guitarras tinham mais peso, as letras eram mais agressivas, né, assim. Sim, Nina Simone. Sim, tem muita coisa boa, cara. Né? Então, o Pat Martino também não é dessa época? Eu acho que sim. 60 tem muita coisa boa, né, que aconteceu. O próprio o som os discos lá famosos, assim, né, do Love Supreme, lá do John Coltrane, falando em jazz, né, assim, é dessa época, né? A Mahavishnu Orchestra, acho que acontece, e o Fusion, né, acontece no final dessa época, Captain né? Beefheart, o próprio, né, também foi uma banda bem, bem famosa nesse período. Traffic também foi bem famoso nesse período. O primeiro disco do Bee Gees é dessa época, né? E uma coisa que eu acho que vale a pena a gente colocar é que os anos 60 eles foram um ano em que o jovem colocou a sua voz, então nunca a música teve tanto significado quanto nesse período, né? Eu acho que isso é muito legal de colocar, porque você vê todos esses movimentos. Então o próprio Woodstock foi um festival pela paz, pelo amor, né? Regado com muita droga, mas era fazendo um contraponto a racismo, a guerra do Vietnã, que estava comendo solta naquele período, né? Sim. Então isso a gente também não pode esquecer disso aí, que toda essa música foi embalada por um período político, sociopolítico, que culminou nisso aí. Então, todas as crises, lembrando que também foi ali nesse período a Baía dos Porcos, né, que o mundo quase acabou, os 3 dias que pararam o mundo, que toda crise é produtiva artisticamente. E agora, na época, né, para fechar, fazendo uma ponte aí com épocas de Covid, né? Novamente a gente está vendo aí. Eu nunca vi tanto artista produzir tanta coisa em forma de live quanto agora no período da pandemia. É só você dizer, não dá para fazer o troço, aí a turma sai produzir. Né? O mundo quase acaba. Faz com o que tem, né? Uhum. Não justificando que... Não vamos desejar que tenha pandemias e fim do mundo toda vez, não, né? Mas assim, dá para fazer, né? Dá para sobreviver, né? Assim, é difícil, mas dá. Mas você sabe por que eu acho que isso é interessante, Marcelo? Porque, na verdade, todo momento de crise faz você pensar. Sim, eu acho que a gente gravou sobre isso até no podcast lá, bem no começo da pandemia, né, na quarentena e tal, e com a Vivian, né, até, e daí a gente falou sobre isso, né, que você consegue olhar mais para você mesmo, né, então você estando sozinho, estando isolado, né, lógico, muito provavelmente a humanidade não vai mudar assim da noite pro dia, cara, assim, o ser humano não vai mudar, né,
Mas assim, é um período que você pode usar para olhar para você, né? Para você, daí realmente. São divisores de águas, né? E eu acho que a maior crise que a gente está tendo depois dos anos 60 é agora. Né? Sim, com certeza. Eu acho que é a maior Eu falava isso esses dias atrás. É a maior crise que a gente teve, né? E se nos anos 60 o mundo quase acabou, agora quase acaba de novo, né? A gente ainda não está com o pé fora do abismo. Então, eu acho que a arte, nesse contexto, o meu pensamento final aqui, eu acho que a arte, nesse contexto, tem muito a refletir sobre o ser humano. Né? Não só o artista pensando sobre si mesmo, mas pensando e dando direção para o mundo vindouro. Né? Todo mundo malha a arte e em períodos de... Quando está tudo bem, na realidade, eu acho que é o pior período para o artista, porque ele faz aquele showzinho meia boca, ele tem o seu públicozinho, tá, mas fica nisso. Agora, quando as pessoas precisam um norte, quem dá esse norte não é a economia, é a arte, porque é a arte que faz sonhar. É verdade. Bonito isso aí. É a arte que faz sonhar, que faz você dizer assim, cara, tem um amanhã. É verdade, mas é verdade mesmo. E eu acho que você é pode isso ver aí, que com essas palavras sinceras e bonitas aí do simbólicas, né? Simbólicas, a gente vai encerrando o nosso bate-papo sobre a música dos anos 60, né? Né? E se você for ver ainda, Marcelo, pensa, ó, porque toda economia, quando chega nesses períodos de crise, eles dizem, ó, vai dar merda, não vai ter dinheiro para todo mundo, ferrou tudo, não vai ter mais como manter a sua roupa íntima limpa, porque você não tem dinheiro nem para comer. E é a arte que diz, cara, eu posso estar com a calça rasgada, mas eu tenho a minha vida e eu vou cantar para a vida. É bem isso aí mesmo. Né? Mas é isso aí. Fica aí. É verdade, concordo. Fica aí a mensagem, né? Pô, mas legal, cara. Foi massa. É isso aí. Né? Vamos fazer abraço para o programa em memória ao Ryan, que não está aqui presente. Sim, não está aqui hoje, não deu sinal, mas ele vive. Espero, né? Ele vive. É a nossa esperança de futuro. É a nossa esperança de futuro ainda. Mas é isso aí, né? Então eu vou mandar um abraço hoje. O homenageado do programa é o Ryan, né? Que não está aqui hoje, mas provavelmente ele vai estar no próximo. Eu também não estou em alguns episódios, mas vamos aí. Um abraço e é isso aí. Até mais, pessoal. Um grande abraço para você.